A hipertensão arterial, como o próprio nome diz, é o aumento na pressão sanguínea nas artérias do corpo. Esse aumento na pressão sanguínea pode levar a uma lesão na parede dessas artérias e isso pode aumentar o risco do paciente ter um infarto ou ter um derrame. Uma minoria dos casos há uma causa específica, uma causa única que a gente pode tratar e curar a hipertensão. Na maioria das vezes, quando há essa causa, seriam por uma doença hormonal, uma doença renal, ou por o uso de alguma outra medicação, apneia obstrutiva do sono, mas isso representa uma minoria. A maioria dos casos não existe uma única causa, são vários fatores que levam o paciente a desenvolver hipertensão, há uma carga genética, uma herança genética do paciente que predispõe ele a desenvolver hipertensão arterial, mas há outros fatores ambientais que influenciam muito nesse risco, principalmente a questão do sedentarismo, uma dieta inadequada e outros fatores relacionados a um estilo de vida não saudável, como o tabagismo e o excesso de álcool. O diagnóstico, via de regra, é feito pela medida da pressão arterial, pela aferição da pressão arterial nas consultas médicas. Quando você tem alguma dúvida em relação ao diagnóstico, você pode também fazer uma monitorização, que a gente chama, na maioria das vezes, de mapa. Mas na maioria das vezes, na própria consulta, você consegue definir esse diagnóstico e o número que serve para a maioria dos pacientes seria uma pressão arterial acima de 140 por 90 milímetros de mercúrio, o popularmente chamado 14/9. Mas se o paciente já tem um fator de risco, ou já tem outras doenças cardiovasculares, uma pressão mais baixa, abaixo de 14/9, já pode ser considerada uma pressão alta. Se o paciente apresenta uma hipertensão que a gente chama de leve, que é próximo do limite, e se esse paciente não tem maiores fatores de risco, você pode inicialmente tentar apenas a mudança no estilo de vida, dieta, atividade física, controle de outros fatores de risco, e pode ser suficiente. Caso não seja suficiente a mudança no estilo de vida, precisaria aí iniciar medicações. Se esse paciente já apresenta um nível de pressão arterial muito elevado ou já tem diversos fatores de risco, já tem uma doença cardiovascular, na maioria dos casos você precisa não só mudar o estilo de vida, mas já iniciar o tratamento medicamentoso. Em relação aos alimentos que devem se evitar no paciente hipertenso, principalmente os alimentos com excesso de sal, por exemplo, alimentos enlatados, salgadinhos, ou na própria alimentação habitual você deve controlar o acréscimo de sal nos alimentos. Habitualmente um acréscimo de 3 gramas de sal de cozinha numa alimentação diária, junto com os 2 gramas que já tem no alimento, são o limite considerado o limite máximo, representaria o limite máximo saudável para esses pacientes. Quanto aos alimentos que a gente estimula que o paciente ingira, isso pode ajudar não só no controle da hipertensão, mas na própria prevenção, seriam os alimentos, um padrão dietético rico em frutas, legumes, verduras, grãos, cereais de uma maneira geral, dando sempre preferência à carne branca e a laticínios com baixo teor de gordura. A hipertensão arterial ela tem uma relação direta com a idade, então os pacientes com mais idade são os pacientes que têm um maior risco de hipertensão. Por exemplo, se você pegar a idade adulta no Brasil, cerca de 1/3 dos pacientes têm hipertensão, mas se você pegar apenas a faixa etária dos idosos, mais de 50% deles apresentam hipertensão arterial. A hipertensão arterial, apesar de ela ter uma carga genética importante, existem fatores ambientais que a gente pode controlar e, se não puder prevenir a hipertensão, mas pelo menos retardar o aparecimento. Dentre os fatores ambientais, a dieta, como comentei anteriormente, seguindo aquele padrão dietético que é chamado DASH, você consegue prevenir ou pelo menos retardar o aparecimento da hipertensão. De preferência, a atividade física aeróbica, se você fizer ela uma frequência de pelo menos 3 vezes por semana, 30 minutos cada sessão, isso também está associado a um menor risco de desenvolvimento de hipertensão. O controle do sal da dieta, conforme também eu mencionei anteriormente, e evitar o tabagismo, para quem já fuma, cessar o tabagismo, e em relação à ingesta de álcool, controlar também com moderação. A recomendação máxima tolerável seria em torno de 1 a 2 doses por dia.